pastor fala, olha, eu tive que atuar com você lá, igual a gente atua igual uma criança. Você acreditava naquilo? Se aquilo te fez evoluir, eu te ajudei. Agora nós estamos em outro plano, vamos abrir para o infinito. Legal, é legal poder falar dessas coisas, sempre de maneira aberta, sem prender ninguém numa área, mas sempre ampliando. Deixa eu contar uma coisa, tá? Eu vou contar uma coisa, vou colocar num contexto geral. Sim. Tá? Vamos imaginar o Rubinho, eu vou usar como exemplo o Rubinho. Suponha que o Rubinho viveu em outro século, por exemplo, e ele sabia trabalhar bem a energia, ele era um iniciado numa tradição qualquer, um grande iniciado, Rafa, um grande yoga, alguém assim, sabia mexer com energia, irradiava, ajudou um monte de gente, sabia mexer com chakras e viveu no século XVIII, por exemplo. Tá? Não há nada registrado sobre ele. Ele viveu num cantão da Índia ou do Egito, algum lugar, onde mas, não tinha muito registro mas era uma pessoa muito fantástica. O que o Rubinho fez naquela ocasião? Porque ele sabia mexer. Ele sabia que eventualmente desencarnaria e lá na frente reencarnaria, talvez numa sequência de trabalhos, sempre ajudando, mas com outro rosto, outro trabalho, e lá no outro lado, no Ocidente. Ele viria disfarçado de ocidental. Tá? O que o Rubinho faria? Olha, isso é importantíssimo. Pelo que eu saiba, isso nunca foi falado. Tá? Pelo menos que eu saiba. Rubinho cria um bolsão de energia, porque ele sabe trabalhar, e introjeta no bolsão um monte de qualidades que ele tem ali acesas. Como se fosse um banco de memória dele, uma caderneta de poupança. Ele joga tudo e joga isso em determinado plano, Rafael. O tempo passa, Rubinho reencarna, está desmemoriado, mas ele programou lá atrás que na vida seguinte, aos 30 anos, por exemplo, essa massa que ele guardou lá desceria sobre ele, porque ele é o mesmo, só está com um nome diferente, forma diferente, é o mesmo espírito. Que essa massa desceria aos 30 anos, deixou no automático. Igual você deixa uma aplicação programada. Aos 30 anos, essa massa desce sobre ele, e ele relembra. E aí ele soma aquilo tudo com o que ele é e faz um novo trabalho. Caraca. Conclusão, ele está com outro nome, está em outro país, tá? E vai continuar o trabalho e a atmosfera dos mentores vai ajudar. É a mesma coisa, pega um cara tibetano, tá lá, desencarna, era um mestre, Felipe. Passa 30 anos, ele reencarna aqui no Ocidente e ele é um padre aqui em São Paulo, Padre Felipe, por exemplo. Ajuda a comunidade inteira. Se você chegar no Tibete e falar que o mestre está reencarnado é o Padre Felipe, o tibetano não vai acreditar. Não. Porque ele acha que o mestre dele está lá em cima, e eu te digo, onde precisa de mestres, onde tem maior sofrimento. Sim. O cara desce com outro nome, outra cultura, ele não pode lembrar para não atrapalhar a nova formação, mas ele vai estar fazendo bem do outro lado. O discípulo acha que o mestre é dele, o mestre é do mundo, cara. E aí tá lá encarnado e ninguém vai acreditar. Disfarçado com outro nome, outra maneira, é importante o bem que ele está fazendo. Sim. Então, nesse aspecto, desaparece personalismo, nome e sim a tarefa que você veio fazer. Então daí pode desconfiar de um monte de coisa. Legal. Já tem pergunta no chat, né, Rafael? Tem bastante. Já separei algumas aqui.